Empresa administradora de condomínio. Isso daí. Empresa administradora de condomínio é o tema de agora, enfim, nós vamos verificar o que é necessário para montar uma empresa administradora de condomínio. É necessário que eu tenha um registro no Conselho Regional de Administração. O administrador registra no CRA, o contador registra no CRC, o advogado registra na OAB. Então, cada um no seu quadrado, não é verdade? E nesse caso, a administração de condomínio é uma atividade que está relacionada no âmbito dos administradores, né? Aqueles que têm formação em administração, ou seja, uma graduação e depois tiveram, sim, o seu registro lá no conselho. Então, para constituir uma empresa que terá essa atividade de administração de condomínio, né, obrigatoriamente deverá ter um profissional habilitado no exercício da atividade, que seria uma administração. Certo? Então, eu preciso ter esse profissional. O exercício da profissão de administrador é privativo de quem? Dos administradores. Uma vez tem uma conversa assim que o pessoal chega e fala assim: Gabriel, eu ouvi falar que o contador pode ser administrador. Não, ele até pode se ele fizer uma nova faculdade, certo? Mas, digamos assim, será que eu consigo tirar a carteirinha mesmo não tendo feito faculdade de administração? O pessoal me pergunta isso. Alguma outra profissão, alguma outra graduação permite isso? Na verdade, assim, lá em 1965, que foi regulamentada a lei, existe uma brecha da lei para você, mesmo sem fazer a faculdade, ter a administração. Mas é muito difícil isso acontecer, porque lá em 1965 você teria que ter mais de 5 anos, 5 anos ou mais de atividade na administração de empresas ou como profissional de administrador. Então, ou seja, você tem que começar a profissão de administrador, provar de 1960 até 1965, no mínimo. E essa pessoa, com certeza, já deve estar aposentada, curtindo a aposentadoria dela, né? Então, ou seja, hoje, para você conseguir ter uma empresa de administração de condomínio, e, aliás, ser responsável por uma empresa de administração de condomínio, é necessário que, no mínimo, seja bacharel, ou seja, diploma no Brasil e diploma no exterior após revalidação. Tá? Então, ou seja, não tem como, você tem que ter a formação. Tá? Bom, necessário administrador registrado no CRA, segundo o artigo 14 da lei, e serão obrigatoriamente registrados no CRA as empresas, entidades e escritórios técnicos que explorem. Ou seja, a lei exige que as administradoras registrem no CRA. Só que essa atividade é aquela atividade preponderante. Se a atividade preponderante for a administração de condomínio, necessariamente tem que ser registrada no CRA. Tá? Então, essa é a regra. Beleza, pessoal? Bom, procedimentos para inscrição de uma empresa no Conselho Regional. Primeiro que você vai ter que visitar o site do Conselho, né? A princípio, a maioria dos conselhos exigem esse tipo de documentação, tá? Ficha de inscrição devidamente preenchida, que ele vai fazer o seguinte: vai preencher uma ficha com os dados do CNPJ da empresa que vai ser habilitada como administração. Fotocópia do contrato social ou estatuto social, fotocópias do cartão de CNPJ, alvará de localização emitido pela prefeitura e inscrição estadual, se não for isenta. Tá? Comprovação de vínculo. Aqui são os documentos. Esse 4, 5 e 6, aliás, o 4 e 5, só o 4. O 4 é o documento que é relativo ao administrador. O 4 é o documento relativo ao administrador. Digamos que o administrador ele seja sócio, então eu vou ter que apresentar o contrato social. Beleza. Gabriel, mas ele não é sócio, então ele é o quê? Empregado? Porque ele tem que ter vínculo com a empresa. Vínculo, eu digo, algum vínculo contratual. Tá? Seja vínculo empregatício. Se for vínculo empregatício, ele tem que apresentar a cópia da carteira de trabalho. Quando sócio, o contrato social. E se for autônomo, tem que apresentar o contrato de serviço de autônomo, né? Então tem que apresentar esse contrato lá, esses documentos. São um desses 3. Então quer dizer, Gabriel, que pode ser que o administrador responsável técnico seja um autônomo, que eu contrate? Sim, pode ser que seja um autônomo. Então é possível isso sem problema algum, desde que tenha um contrato. Tá?
termo de responsabilidade técnica preenchida, ou seja, essa pessoa aqui que for responsável, ela vai ter que preencher essa responsabilidade técnica, comprovante de quitação da taxa de inscrição, anuidade e, caso necessite, taxa de emissão de certidão. Ou seja, vamos ter que ter uma regularidade das anuidades aí em relação ao CRA. Tá? Então é importante você manter isso. Beleza? Então aqui é um panorama só para você ter uma ideia. Gabriel, o contador, então, ele não pode ter uma administradora de condomínio. Não, o contador não pode ter uma administradora. O que ele pode fazer é oferecer serviços contábeis.